Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque números revelam o bom momento. A gente vai projetar a equipe diante do Fortaleza nesse domingo e também te dizer que o clube anunciou um acordo com a Nike. Ela vai seguir no timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O presidente em exercício, Osmar Stabile, confirmou que o clube vai renovar o seu contrato com a Nike até 2035, o que dará uma parceria longeva aí das maiores da história do futebol, né? A Nike já está no Corinthians desde 2003, são 22 anos, e agora mais 10 anos até 2035, num acordo que nesse período prevê o pagamento, o repasse de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Corinthians conseguiu elevar bem o acordo, né, os vencimentos, os valores anuais que a Nike dispendia, além de resolver algumas outras questões burocráticas que incomodavam o clube. Nesse período, houve uma negociação com a Adidas, aliás, mais uma derrota institucional, digamos assim, de Augusto Melo, né, porque ele sai dentro do processo de impeachment, tem que se afastar e diz que tinha deixado um contrato encaminhado com a Adidas. Mas quem lá está hoje no Corinthians ouviu a Adidas, se reuniu com a Adidas e conseguiu melhorar o contrato com a Nike, que vai continuar no timão. E uma das reclamações era o fornecimento, né, a pronta entrega, os repasses dos materiais esportivos, né, especialmente da venda de camisas, mas o Stabile revelou que isso vai ser adequado, até porque, né, isso tem a ver muito com o lucro da própria empresa, né? Então é interesse da empresa melhorar esse serviço, essa logística, para que eles também possam faturar. Enfim, houve uma celebração pelo acordo com a Nike, né, por mais 10 anos, numa renovação que seria automática, mas o clube estudava rescindir para fechar com a Adidas e tudo estava acontecendo nos últimos tempos, várias reuniões, várias minutas, né? Contrato daqui, dali, vamos ajustar aqui, ali, vamos melhorar aqui e ali, e a Nike, segundo o próprio Stabile, no maior acordo de um time da América do Sul com uma fornecedora de material esportivo. Então, queria saber de vocês. Vocês gostaram da manutenção da Nike, que está há tantos anos, e o Corinthians será a única equipe do futebol brasileiro a ostentar a marca da Nike. Existem outras empresas hoje, né, que às vezes até pagam mais do que a Nike para um posicionamento de mercado, e a Nike, por ter essa representatividade que tem, às vezes não paga tanto, né? Porque para o clube é interessante você ter uma fornecedora tão imponente como a Nike. E nesse caso o Corinthians ainda conseguiu melhorar a sua negociação. E eu queria saber de você. Você gosta? Ou queria uma outra fornecedora? Comenta aqui. Vamos falar de números do Corinthians, porque eu trouxe num vídeo recente que o Dorival vinha ajustando o time de trás para frente. Visivelmente ele estava conseguindo isso. O time do Ramon tinha muitas virtudes, mas ele tinha um defeito fatal, que era um time que tomava muitos gols. Eles revezavam muito o sistema defensivo, né, a dupla de zaga, e, cara, me chamava a atenção que, independentemente do jogador que entrasse, o sistema vazava. O Corinthians sofria muito defensivamente, mesmo nos jogos em que fazia gols, acabava vazando lá. Então era uma média terrível, e era um time que muitas vezes, nos momentos cruciais, acabava deixando a desejar. Esse problema ele foi estancado pelo Dorival. O Dorival começou a ter problemas ofensivos, perdendo jogadores importantes, né? O Garro inicialmente, depois o Yuri se ausentou, o Memphis com polêmicas, aquela coisa toda, e o Coronado não conseguindo jogar. Então, do meio para frente, o Dorival estava com problemas. O que ele começou a fazer? Não, peraí, vamos pavimentar aqui. E aí, o número é impactante, gente. São 17 jogos sob comando de Dorival Júnior. Pouco ainda, né? Mas eu ainda... fui muito crítico dele, né, antes da pausa do Mundial e na retomada, porque o Corinthians ali não engrenava. Demorou um pouquinho para engrenar, né? E essa estrutura eu precisava enxergar. Nos últimos jogos a gente já vê uma estrutura muito mais semelhante ao que tinha o time do Ramon, mas com essa vantagem. É o time que toma muito menos gols. São 17 jogos e em 9 o time passou em branco. O time passou sem tomar gol. Isso é significativo. Isso realmente chama a atenção. Porque até o GE fez uma matéria
calculando, né, que nesses 17 jogos do Dorival, você passa sem tomar gol 52% das partidas. No restante da temporada, você passava em branco apenas 30%. Então existia uma diferença clara do trabalho do Ramon para o trabalho do Dorival. O time do Ramon, até pelas peças que ele tinha, tem mais bons momentos, né, que a gente vai lembrar no final do ano passado, no Paulista, vai lembrar de momentos melhores do que o do Dorival, que tem poucos jogos, se é que tem algum que a gente encha os olhos. Mas esse derby foi bacana, o jogo contra o Cruzeiro foi bem disputado, o jogo contra o Botafogo no segundo tempo foi uma boa disputa. Então, você tem alguns pequenos momentos no time do Dorival. E o do Ramon você tem mais lembranças. Agora, defensivamente, a melhora é representativa. O Dorival também está fixando ali o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Acho que isso também é uma vantagem. Esses dois terminaram a temporada passada como titulares. E aí depois, claro, né, por lesão aqui, o Gustavo Henrique se lesionou, o André Ramalho começou a ter uma dificuldade no primeiro semestre, que eu não sei se era física, se era por um cara que jogou a vida inteira fora do Brasil e aí o calendário ele é meio invertido, então não sei, isso poderia ter afetado, né? Mas aí você testa o Kaká, você testa o Félix Torres, cara, são jogadores muito insuficientes. O André Ramalho e o Gustavo Henrique, por mais que eles não sejam velozes, e eles não são, eles têm muito mais qualidade do que os outros do elenco. E aí, na zona mista do derby, foi curioso, porque houve uma pergunta sobre o sistema defensivo, no jogo sem tomar gol e tudo mais, e aí o André falou assim, poxa, até que enfim, eu estava esperando essa pergunta, vocês demoraram para me perguntar isso. Então, vocês percebam que era um assunto interno, que é uma comemoração dos jogadores, que é algo a se destacar, que eles estavam realmente imbuídos nesse objetivo. E, cara, porque é meio lógico no futebol isso, né? Os campeões brasileiros, eles podem até não ser o time de melhor ataque, mas normalmente é o de melhor defesa. Porque é muito mais difícil é muito mais fácil você vencer um jogo se você não toma gol. É muito mais fácil. Então, o Dorival está conseguindo isso. Acho que esse é o primeiro ponto. Claro, agora ele vai ter que dar uma mesclada no time, porque tem um jogo fundamental na quarta-feira diante do Palmeiras, o derby, pelas oitavas da Copa do Brasil. Então, o time que está sendo projetado é um time bem descaracterizado, né, gente? E eu já tinha falado para vocês na véspera, né? Vou confirmar aqui. Também tem o seguinte, né? Ele tem os retornos do Rodrigo Garro e do Martínez, que estavam suspensos e não jogaram contra o Botafogo. Será que por uma questão física dá para usar um pouquinho desses dois, na medida em que eles não jogaram contra o Botafogo, jogaram contra o Palmeiras, vão jogar na quarta-feira? Eu acho que entrando sim, mas começando dificilmente. O mesmo vale para o Yuri Alberto, que voltou recentemente. Precisa de ritmo de jogo. Não, calma, não vai estourar o menino agora. Eu sei que ele é bom de genética, né? Bom de recuperação física e tudo mais, mas não dá chance pro azar, né? Bota ele 45, bota no segundo tempo, se apertar a coisa diante do Fortaleza nesse domingo. Se não, vamos ver, né? Porque assim, o grande problema é esse. Quando você tira os titulares e aí você olha pro time reserva, você pensa, vixe Maria, vai ser difícil sair alguma coisa daqui, né? Mas o Fortaleza tem as suas dificuldades, né? Tá vivendo a sua instabilidade também. Vai que, né? O time jogando em casa, apoio da torcida, vem embalado pela vitória no derby, pode ser, mas nada indica quando você tem um ataque composto por Thales Magno e Romero. E a tendência é essa. O Hugo deve seguir no gol, na direita o Maná, na esquerda o Fabrício Angileri, dupla de zaga Kaká e Félix Torres. É uma defesa bem complicada, gente. E aí meio de campo, provavelmente tenha o Charles, o Rian e o Bidon, ou o Dieguinho, né, que é o menino do Sub-20, com o Thales e o Romero na frente, podendo aparecer também, sei lá, o Héctor Hernandes, não acredito muito. Enfim, a tendência é que o time seja esse, bem descaracterizado, bem diferente, para, sei lá, sentir o jogo. Né? Daqui a pouco o Fortaleza abre um 2-0 dentro da Neoquímica Arena. Aí não tem jeito, você tem que meter a cavalaria para impedir que uma derrota humilhante como essa aconteça, né? Dentro da tua casa. Toma um gol, você começa, vamos ver, vamos segurar até o intervalo, no segundo tempo a gente reforça um pouquinho para virar o jogo, mas eu acho que dá para vencer, porque o Fortaleza vive um momento ruim e o time joga em casa.
mas é que realmente essa defesa e esse ataque não inspiram nem um pouco nenhuma confiança, nenhuma pouca confiança nesse momento. Então, vamos lá, né? Vamos aguardar. Seria fundamental fazer 3 pontos no momento de tabela que o time está vivendo, né? E descansar os titulares pensando no derby. Você apoia a escalação de um time assim? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto depois do jogo. Um bom domingo a todos e que dê tudo certo. Valeu, até!